Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Para o que estiver na sua mente, para a preocupação, para a dúvida, para o cansaço, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem comum, não é uma palavra genérica jogada no ar para qualquer pessoa. Não. Essa mensagem foi preparada especificamente para você com o seu nome escrito nela. Antes mesmo de você clicar nesse vídeo, eu sabia que você viria até aqui, eu sabia que esse momento chegaria e eu precisava que você estivesse presente, de coração aberto, para ouvir o que eu tenho guardado para te revelar. Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo grande está prestes a acontecer na sua vida? Já acordou de manhã com uma inquietação no peito, como se alguma coisa estivesse se movendo nos bastidores, algo que você ainda não consegue ver, mas que sente com toda a força da sua alma? Já teve momentos em que olhou para a sua vida e pensou: eu sei que tem mais, eu sei que Deus tem algo maior guardado para mim, mas por que ainda não chegou? Já orou e pediu sinais? Já chorou em silêncio, esperando uma resposta que parecia não vir? Meu filho, minha filha, hoje eu respondo a todas essas perguntas. E a resposta vai te chocar, porque o que eu tenho para você é real. É concreto, é algo que existe no mundo físico e espiritual ao mesmo tempo. É uma propriedade secreta, algo que eu guardei, preparei, reservei e blindei especialmente para você. Uma herança que o inimigo tentou roubar, que o tempo tentou adiar, que a dúvida tentou apagar, mas que permaneceu intacta, guardada nas minhas mãos, esperando o momento exato de ser entregue a você. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda desde agora. Esse momento é agora, não amanhã, não na semana que vem, não quando a sua situação melhorar. Agora, porque existe uma urgência divina nessa palavra. Existe uma janela aberta que não ficará aberta para sempre. E se você hesitar, se você deixar a dúvida falar mais alto do que a minha voz, corre o risco de ver o que era seu ser transferido para outra pessoa. Alguém que disse sim quando você disse talvez. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca. Fique até o final desse vídeo. Cada capítulo vai abrir uma camada nova da revelação. E ao final, você vai entender por que eu trouxe você até aqui hoje, por que esse vídeo apareceu na sua tela e o que você precisa fazer para não deixar passar o que eu preparei para você. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber o que Deus guardou para mim. Meu querido filho, minha querida filha, desde antes de você nascer, desde antes de a sua mãe sentir os primeiros sinais de que você estava sendo formado no ventre dela, eu já tinha um plano traçado para a sua vida. Um plano que não é vago, não é uma ideia abstrata existindo apenas no campo espiritual. É um plano que tem endereço, que tem forma, que tem peso, que tem dimensão, que existe no mundo real, palpável, visível, e que foi guardado com o maior cuidado que você pode imaginar. Eu quero que você entenda o que significa quando eu digo que guardei algo para você. No mundo dos homens, quando alguém guarda algo para outra pessoa, coloca em uma gaveta, escreve o nome numa caixa, talvez avise na hora certa. Mas quando eu guardo algo, a dinâmica é completamente diferente. Quando eu reservo algo para alguém, coloco anjos em guarda ao redor daquilo, movimento circunstâncias invisíveis para proteger aquilo de cair nas mãos erradas.
Imponho bloqueios espirituais que nenhuma força humana, nenhum esquema do inimigo, nenhuma tentativa do acaso consegue superar. O que eu guardo, ninguém tira. O que eu selo, ninguém abre sem a minha permissão. E foi exatamente isso que eu fiz com a propriedade que tenho para você. Agora, eu preciso que você entenda o que significa a palavra propriedade no contexto dessa mensagem. Porque quando eu falo em propriedade, estou falando de algo muito maior do que 4 paredes e um teto. Estou falando de território, estou falando de herança, estou falando do lugar, da posição, do espaço que eu designei para que você ocupe nesse mundo. Propriedade, no sentido divino, é tudo aquilo que pertence a você pelo direito de filho, pelo direito de herdeiro do reino. É a sua moradia física, sim, a casa, o lar, a estabilidade de ter um lugar seu, seguro, seu nome na escritura, seu chão, seu jardim, suas paredes. Mas é também a posição que você deve ocupar no mercado, no trabalho, na família, na comunidade. É a influência que você deve ter, é a paz que deve reinar na sua vida, é a abundância que deve fluir pelas suas mãos. Eu guardei tudo isso para você, cada detalhe, cada centímetro desse território que é seu por direito. Mas deixa eu te contar algo que vai abrir seus olhos de uma forma que você nunca mais vai conseguir fechar. Durante muito tempo, você olhou para a sua vida e viu falta, viu escassez, viu o sonho da casa própria como algo distante, como algo para outros, como algo que parecia nunca chegar. Você viu portas se fechando, tentativas que não deram certo, planos que desmoronaram antes de sair do papel. E em algum momento, talvez você tenha pensado, e me perdoe pela honestidade, que eu havia me esquecido de você, que a sua oração não estava sendo ouvida, que a sua fé estava sendo exercitada no vazio. Meu filho, minha filha, eu nunca me esqueci de você, nem por um segundo. Enquanto você chorava, eu estava lá. Enquanto você olhava para o céu e não entendia o silêncio, eu estava tecendo nos bastidores algo que os seus olhos ainda não tinham capacidade de ver. O atraso nunca foi abandono. O silêncio nunca foi ausência. O tempo de espera foi o período de preparação. Preparação da propriedade para você e preparação de você para a propriedade. Pensa comigo. Quando um pai de família decide dar uma herança ao seu filho, ele não entrega qualquer coisa. Ele prepara, ele organiza, ele cuida para que aquilo que vai passar para as mãos do filho seja digno, seja bom, seja capaz de sustentar e prosperar. Eu sou o pai mais cuidadoso que existe. Nada que sai das minhas mãos é medíocre. Nada que eu preparo é insuficiente. O que eu tenho para você é tão grande, tão completo, tão perfeito para o tamanho da sua fé e da sua história, que quando você ver a foto, quando você estiver diante da revelação, vai entender por que eu precisei de tempo para colocar cada peça no lugar certo. Essa propriedade tem a sua digital espiritual. Ela foi moldada para encaixar na sua vida como uma luva. O espaço, a localização, a estrutura, o ambiente, tudo foi pensado para você especificamente. Não é uma sobra, não é o que sobrou depois que os outros foram servidos. É o melhor que eu separei, guardado na última prateleira, com o seu nome gravado em letras que nenhum vento apaga. E hoje, aqui, nesse vídeo, eu estou abrindo a porta do depósito onde essa propriedade está guardada e te mostrando a foto do que é seu. Não para que você admire de longe, mas para que você estenda a mão, declare com a sua boca, acredite com o seu coração e caminhe em direção ao que eu preparei. Mas existe uma condição, uma única condição que eu vou detalhar ao longo desse vídeo, e ela começa com a sua disposição de ouvir, de crer e de agir. A propriedade está pronta. A questão é, você está pronto para ela? Meu amado filho,
Minha amada filha, existe uma pergunta que quero responder antes que ela cresça dentro de você e vire dúvida, vire questionamento, vire uma pedra no meio do caminho da sua fé. A pergunta é essa: por que agora? Por que não antes? Por que depois de tanto tempo esperando, tanto orando, tanto lutando? É justamente agora que eu escolho revelar o que tenho guardado. Essa é uma pergunta legítima. É a pergunta de alguém que passou por esperas longas, por promessas que pareciam não se cumprir, por ciclos que pareciam não acabar. É a pergunta de quem olhou para o relógio da própria vida e sentiu que o tempo estava passando rápido demais, enquanto os sonhos pareciam caminhar em câmera lenta. E eu não vou responder de forma superficial, porque você merece uma resposta real, profunda, que toque o centro do que você precisa entender. Eu escolhi mostrar isso a você agora, porque o agora é o único momento em que tudo está alinhado. Pensa em uma plantação. O agricultor que conhece a terra sabe que existe o tempo certo de plantar e o tempo certo de colher. Se ele colher antes do tempo, o fruto será amargo, duro, sem sabor. Parece fruta. Tem a forma de fruta, mas não entrega o que promete. Se ele esperar depois do tempo, o fruto apodrece no galho, cai antes de ser colhido e o trabalho de toda uma estação é perdido. O tempo certo é preciso, é exato. E quem conhece a terra, quem entende os ciclos, quem leu cada sinal do clima e da estação, sabe reconhecer esse momento. Eu conheço o clima da sua vida melhor do que você. Eu li cada sinal, cada ciclo, cada estação que você atravessou. E estou te dizendo hoje, o seu fruto está no ponto. O que eu guardei para você amadureceu no tempo exato. O que antes teria sido entregue antes do tempo e você não teria conseguido administrar, hoje está no tamanho certo para o que você se tornou. Porque, e isso é muito importante, a propriedade que eu tenho para você não foi apenas guardada. Ela foi crescendo, foi sendo ampliada. O que eu reservei para o início do seu caminho não é o mesmo que reservei para agora. Porque você não é o mesmo. Você cresceu. Você foi moldado pelas dores que atravessou, pelas vitórias que conquistou, pelas perdas que te ensinaram, pelas noites que te formaram. Cada lágrima que você chorou sozinho foi uma semente. Cada oração que parecia não ser ouvida foi um tijolo colocado na fundação do que está sendo entregue agora. Existe algo mais que preciso te dizer sobre o porquê do agora. Você passou por uma temporada de purificação que, muitas vezes, você não reconheceu como tal. Achou que era castigo, achou que era abandono, achou que algo estava errado com você, com a sua fé, com a sua caminhada. Mas era a purificação. Era o fogo que não queima, mas refina. Era o processo que remove o que não é seu para fazer espaço para o que é. O ouro não nasce reluzente. Ele passa pelo forno, enfrenta temperaturas que pareceriam destruição para quem não sabe o que está acontecendo. Mas quem está conduzindo o processo sabe exatamente a temperatura certa, o tempo exato, o momento preciso de retirar do fogo. E o que sai de lá não é mais o minério bruto. É o ouro puro, brilhante, valioso, pronto para ocupar o lugar de honra que lhe cabe. Você é esse ouro. E o agora é o momento em que eu retiro você do fogo e digo, está pronto. Mas existe ainda outra razão pela qual o agora é o tempo escolhido. Tem gente ao seu redor que também está esperando. Filhos, netos, parentes, amigos próximos que olham para a sua vida e esperam ver o que eu faço. A sua bênção não é só sua. Quando eu abençoo uma vida, não abençoo um indivíduo isolado. Abençoo uma linhagem. Abençoo um legado. A propriedade que estou te entregando vai impactar pessoas que você ainda nem imagina. Vai abrir portas para filhos que ainda vão nascer. Vai ser a prova viva, diante de todos, de que eu sou fiel, de que eu cumpro o que prometo, de que nenhuma espera com fé termina em vergonha.
O agora é o seu momento. E o fato de você estar aqui, vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra, já é parte do processo. Não é coincidência. Nada na sua vida é coincidência quando você caminha comigo. Eu conduzi os seus passos até esse momento. Eu movi os algoritmos, as circunstâncias, os eventos invisíveis que te trouxeram até essa mensagem. Porque tinha algo que eu precisava te dizer. E o tempo de dizer chegou. Escreva nos comentários: Deus, eu confio no seu tempo, estou pronto para receber. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero ir mais fundo. Quero que você entenda o peso real do que estou prestes a colocar nas suas mãos. Porque quando eu falo de propriedade, a sua mente pode ir imediatamente para o concreto, para paredes, telhado, chão, endereço. E sim, tudo isso está incluído. Mas a propriedade que eu preparei para você carrega um significado que vai muito além do que os olhos físicos conseguem ver. Vou começar com o que você consegue tocar. Porque eu sei que a necessidade concreta existe e eu não vou fingir que ela não existe. Eu sei que você olha para as contas e sente o peso. Eu sei que há momentos em que você imagina como seria ter um lugar verdadeiramente seu. Um lugar onde você deita, fecha os olhos e sente que aquele chão é seu, aquelas paredes são suas, aquele ambiente foi construído para você e para quem você ama. Um lar que não depende da boa vontade de um locador, que não carrega a insegurança de um contrato que pode ser quebrado, que não carrega a humilhação de pedir para ficar na casa de alguém. Um lar, o seu, construído sobre fundações sólidas, dentro das suas possibilidades, mas além das suas expectativas. Esse lar existe, já existe. Nos planos que eu traço, as coisas existem antes de aparecerem no mundo físico. Eu falei e as estrelas surgiram. Eu soprei e a vida entrou no barro. As minhas palavras criam realidade. E eu digo a você hoje, a sua propriedade existe. Ela tem endereço, ela tem vizinhança, ela tem um jardim ou uma varanda ou um quintal onde seus filhos vão brincar. Ela tem um quarto onde você vai dormir em paz pela primeira vez em muito tempo. Ela tem uma cozinha onde você vai preparar as refeições com um sorriso que o sufoco atual ainda não te permite ter. Ela existe. E o que eu faço agora é te convocar para reivindicá-la. Mas a propriedade espiritual que representa essa entrega vai ainda mais longe. Quando eu entrego uma propriedade física, estou entregando junto uma declaração espiritual sobre a sua vida. Estou dizendo ao mundo espiritual, aos principados, às potestades, a tudo que opera nas regiões celestiais: esse filho, essa filha tem um lugar, tem território, tem chão, e território estabelecido é território que o inimigo não pode invadir sem resistência. Quando você tem um lar, física e espiritualmente, você tem uma base. E é a partir de uma base sólida que se constroem impérios. Pensa na vida de Abraão. Eu o tirei de Ur dos Caldeus com uma promessa na mão, mas sem nada de concreto à vista. Ele caminhou pela fé. E o que eu prometi? Terra, propriedade, território, descendência sobre essa terra. E quando finalmente Abraão adquiriu a primeira propriedade, a caverna de Macpela, foi um marco. Não era apenas um local de sepultura, era uma declaração de que a sua linhagem tinha raízes fincadas. Era a prova de que a promessa estava se concretizando. Era o começo visível de algo que ia se expandir por gerações. Você está no seu momento de Macpela. Você está no ponto em que o intangível começa a se tornar tangível, em que o espiritual começa a se manifestar no físico, em que a promessa começa a ganhar endereço, CEP, número de matrícula. E quero que você entenda o que essa propriedade representa na prática da sua vida cotidiana. Representa estabilidade, a sensação de que você tem um lugar fixo, que você não está à deriva, que você tem chão. Representa dignidade, porque todo ser humano criado à minha imagem e semelhança
merece viver com dignidade. E moradia é um dos pilares dessa dignidade. Representa paz. E a paz que eu dou não é como o mundo dá. É aquela paz profunda, tranquila, que se instala no coração e diz: está bem, tudo está bem, estou protegido, estou provido, estou no lugar certo. Representa também herança. O que você vai construir nessa propriedade vai além de você. Vai ser o legado que você deixa para seus filhos, para seus netos. Vai ser a prova viva de que a fé funciona, de que eu sou fiel, de que quem confia em mim não é confundido. Essa propriedade vai contar uma história que vai se repetir por gerações. A história de como o pai ou a mãe de família creu quando não havia como crer. Esperou quando parecia impossível e recebeu o que parecia inalcançável. Esse é o peso do que estou te entregando. Não é só uma casa, é um marco histórico na sua linhagem. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso que você faça algo que pode ser um pouco desconfortável no início. Eu preciso que você olhe para trás, não para se culpar, não para se lamentar, mas para reconhecer o que já aconteceu, para enxergar o que estava diante dos seus olhos e que talvez pela pressa, pelo cansaço, pela dor ou pela falta de perspectiva, você não conseguiu ver com clareza. Porque eu não falo apenas por mensagens em vídeos. Eu não me comunico só através de palavras declaradas em púlpitos ou em telas. Eu falo através da vida. Eu escrevo a minha voz nas circunstâncias, nas coincidências que não são coincidências, nas pessoas que colocei no seu caminho, nas portas que fechei antes que você entrar e se machucar, nas portas que abri em momentos que você nem estava esperando. Eu falo em sonhos, em sensações, em aquela voz suave e firme que você às vezes chama de intuição, mas que sou eu, falando mais fundo do que o seu consciente consegue alcançar. E sobre essa propriedade que tenho para você, eu já enviei sinais, vários, em tempos diferentes, com formas diferentes, e quero que você os reconheça agora. Você já teve aquele sonho em que estava numa casa nova? Não necessariamente a mesma casa sempre. Às vezes eram casas diferentes, mas todas tinham uma coisa em comum. Eram suas. E você acordava com aquela sensação boa no peito, aquele calor que só dura alguns segundos antes da realidade do dia te bater, mas que era real. Aquele sonho não era produto da sua mente querendo escapar da realidade. Era eu mostrando a você em imagem o que existe no espiritual e que está prestes a se manifestar no físico. Você já passou diante de uma casa, de um imóvel, de um terreno e sentiu aquele aperto no coração. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Aquela sensação de: esse lugar tem algo a ver comigo. Aquela atração inexplicável para um lugar específico que você rapidamente descartou como fantasia ou como ilusão de quem não tem condições. Era eu. Era o seu espírito reconhecendo o território que eu marquei como seu. Era a sua alma respondendo ao sinal que coloquei ali. Você já ouviu alguém falar de uma oportunidade imobiliária, uma herança, um imóvel sendo vendido por um preço fora do comum, uma situação que parecia boa demais para ser verdade? E por medo, por falta de fé, por achar que não era para você, deixou passar? Talvez aquela não fosse exatamente a propriedade certa, mas era um sinal. Era eu testando a sua disposição. Era eu verificando se você estava com os olhos abertos para as oportunidades que coloco no seu caminho. E tem ainda o sinal mais sutil de todos, aquela certeza que às vezes aparece sem motivo aparente, num momento quieto, geralmente de madrugada ou logo ao acordar, de que a sua situação de moradia vai mudar. Aquela certeza que não vem de cálculo financeiro, não vem de lógica humana, não vem de nenhuma evidência visível, mas que está lá, firme, quieta, como uma âncora no fundo do seu coração. Isso sou eu. Isso é a fé operando.
Isso é a minha promessa sendo depositada diretamente no espírito do meu filho, da minha filha, antes mesmo que as circunstâncias físicas confirmem o que já é real no espiritual. Eu enviei esses sinais porque eu sempre preparo o coração antes de preparar as mãos. Eu primeiro trabalho por dentro. Primeiro instalo a crença, a expectativa, a abertura. Depois movo as circunstâncias externas. E o que acontece quando as circunstâncias externas chegam para alguém que já foi preparado por dentro? Não há surpresa que paralise. Não há bênção que assuste. Há apenas o reconhecimento tranquilo de quem diz: eu sabia que esse dia estava chegando, eu senti, eu esperei e chegou. Você vai receber essa propriedade reconhecendo os sinais que já foram dados. Não como alguém que está sendo surpreendido por algo aleatório, mas como alguém que caminhou na fé, que reconheceu os sinais ao longo do caminho e que chegou ao destino com a consciência de que cada passo foi guiado pela minha mão. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida e estou pronto para receber. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento em que eu preciso te avisar sobre algo que a maioria das pessoas não quer ouvir, mas que eu não posso deixar de dizer porque me importo com você demais para ficar em silêncio. Existe um inimigo, e esse inimigo sabe exatamente o que eu guardei para você. Ele não é ignorante, ele não está alheio aos planos que tenho para a sua vida. Pelo contrário, ele conhece esses planos melhor do que você os conhece, e é justamente por isso que ele trabalha tão duro para te fazer desistir antes de receber. Preciso que você entenda a lógica do inimigo. Ele não precisa te destruir completamente. Não precisa que você se torne um criminoso, um fracasso absoluto, uma ruína visível. Tudo o que ele precisa é te fazer hesitar um tempo a mais, te fazer duvidar um pouco mais, te fazer adiar por mais um mês, mais um ano, mais uma temporada, porque ele sabe que existe uma janela de tempo para cada bênção. E se ele conseguir te manter paralisado pelo tempo suficiente, a janela fecha, a bênção é transferida e o que era seu vai para outra pessoa. Essa é a estratégia mais sofisticada do inimigo. Não a destruição imediata, mas a erosão gradual. A dúvida instalada aos poucos. O desânimo que chega por conta-gotas, dia após dia, até que você acorde numa manhã e perceba que já nem acredita mais. Que aquela fé que tinha no começo foi sendo gasta nas batalhas do cotidiano. Que o sonho foi murchando, foi perdendo cor, foi se tornando apenas uma lembrança de algo que você queria um dia. Mas eu preciso te dizer, isso não vai acontecer com você, não hoje. Não depois dessa palavra. O inimigo usou várias armas contra você nessa jornada. Deixa eu te mostrar algumas delas para que você as reconheça e não seja mais enganado. A primeira arma é a comparação. Ele te fez olhar para os outros. Te fez ver a casa do vizinho, a conquista do colega de trabalho, a publicação do amigo nas redes sociais, mostrando o novo apartamento. E te fez sentir que aquilo era para eles, não para você, que eles tinham algo que você não tem, que a bênção tinha um perfil e você não se encaixava nele. A comparação é veneno para a fé. Ela desvia o seu olhar do que eu tenho para você e te prende na realidade de alguém que segue um caminho completamente diferente. O que eu tenho para você não é o que eu tenho para o seu vizinho. O que eu preparei para a sua vida é único, singular, personalizado para o seu chamado, para a sua história, para o seu propósito. A comparação é irrelevante. A segunda arma é o medo. O medo de se frustrar de novo. Você já apostou em algo que não deu certo. Já acreditou em uma oportunidade que não se concretizou. Já se animou com uma possibilidade que desmoronou na sua frente. E cada vez que isso aconteceu, deixou uma cicatriz. E agora, quando eu movimento o céu para te trazer uma nova oportunidade, o medo bate na sua porta e diz: cuidado, não se anime. Você já sabe como isso termina. E você fica em guarda, com o coração parcialmente fechado,
torcendo para dar certo, mas sem se comprometer de verdade. Porque comprometer de verdade é arriscar de verdade. E arriscar de verdade é possibilidade de se machucar de verdade. Mas fé sem comprometimento não é fé, é especulação. E eu não abençoo especulações, eu abençoo fé. A fé que diz sim com tudo, que coloca as fichas na mesa, que levanta cedo para trabalhar na promessa, que age como se já tivesse o que ainda não vê. A terceira arma do inimigo é o atraso fabricado. São as circunstâncias criadas para fazer tudo demorar mais do que precisa. O documento que some, a burocracia que parece não acabar, o processo que se arrasta, as pessoas que deveriam ajudar que não aparecem, os recursos que parecem sempre faltar. O inimigo não pode impedir o que eu decreto, mas ele tenta atrasar, porque cada atraso é uma oportunidade de te fazer desistir. Cada obstáculo no caminho é uma chance de te fazer pensar que talvez não seja mesmo para você. Mas saiba, cada obstáculo que o inimigo coloca no seu caminho, eu uso como trampolim. Cada atraso que ele fabrica, eu transformo em proteção. Porque às vezes, o que parecia ser o momento certo ainda não era, e eu estava te guardando de algo que não era capaz de ver. E quando eu digo que chegou a hora, não há obstáculo que segure. Não há burocracia que paralise. Não há circunstância humana que bloqueie o decreto que vem do céu. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. O inimigo sabe que você está chegando perto, por isso a pressão aumentou, por isso os obstáculos parecem maiores agora. Por isso a voz da dúvida está mais alta do que nunca. Isso não é sinal de que você está perdendo, é sinal de que você está chegando. Quando o inimigo aumenta a pressão, é porque ele sabe que o que está à sua frente é poderoso demais para ser ignorado. Tome isso como confirmação. Você está no caminho certo. Meu amado filho, minha amada filha. Existe uma frase que as pessoas costumam usar como desculpa quando não querem se comprometer com algo. Vou esperar o tempo de Deus. Dita da forma errada, essa frase vira um escudo para a inação. Vira uma justificativa espiritual para ficar parado. Vira uma armadilha que parece piedosa por fora, mas por dentro está cheia de medo, de preguiça espiritual, de recusa em assumir a responsabilidade de agir. E eu preciso te dizer com toda a clareza que tenho, o tempo de Deus não é sinônimo de esperar sem fazer nada. O tempo de Deus é o momento em que as condições espirituais e as circunstâncias físicas estão alinhadas para que a ação produza resultado máximo. Mas a ação precisa acontecer. O tempo de Deus é o time certo para agir, não o convite para se sentar e não fazer nada enquanto espera que eu faça tudo. Pensa em Noé, quando eu lhe disse que um dilúvio estava vindo, o que ele fez? Ficou esperando que eu fizesse chover e depois milagrosamente o colocasse em algum lugar seguro? Não, ele construiu, dia após dia, sob a gozação das pessoas ao redor. Sob o céu azul e sem nuvem que contradiziam completamente a mensagem que havia recebido, ele construiu. A fé de Noé era ativa, era trabalhosa, era comprometida com o processo. Pensa em Josué. Quando eu lhe disse que tinha dado Jericó nas suas mãos, ele poderia ter ficado orando à distância, esperando que as paredes caíssem por conta própria. Mas o que eu pedi foi ação. Marche. Dê a volta.
Toque as trombetas, grite. A conquista veio com ação de fé, não com passividade espiritual. E é o mesmo para você agora. Eu já decretei, já preparei, já guardei. Agora é a sua vez de agir. E a pergunta que você precisa responder agora mesmo, enquanto essa palavra está quente dentro de você, é: o que eu estou fazendo, concretamente, para caminhar em direção ao que Deus preparou? Porque existem ações que você pode tomar. Pode começar a guardar, mesmo que seja pouco. Pode começar a organizar a sua vida financeira, mesmo que seja devagar. Pode começar a se informar sobre as possibilidades que existem no mercado. Pode começar a orar de forma específica, citando o que quer, declarando o que crê, falando comigo sobre cada detalhe. Pode começar a agir como alguém que já tem a promessa na mão e está simplesmente caminhando em direção à sua manifestação física. Existe uma diferença enorme entre esperar com fé e esperar com preguiça. Quem espera com fé, age enquanto aguarda. Planta enquanto espera a chuva. Prepara o campo enquanto aguarda a colheita. Fica de prontidão, com as ferramentas na mão, pronto para trabalhar assim que a janela se abrir. Já quem espera com preguiça, fica parado, esperando um milagre que não exige nenhuma participação, e quando a oportunidade aparece, não está preparado para aproveitá-la. Eu não quero que você perca essa propriedade por falta de preparação. Não agora, que você chegou tão perto. Não depois de tudo que você atravessou para chegar até aqui. A urgência que você sente ao ouvir essa mensagem é real, não é manipulação emocional. É o sinal espiritual de que o Kairos, o tempo perfeito, o momento propício, o agora que não volta, está batendo na sua porta. Quando o Kairos chega e você está preparado, a convergência que acontece é explosiva. As coisas que demoraram anos para se organizar, se organizam em semanas. O que parecia impossível começa a parecer inevitável. As pessoas certas aparecem. Os recursos começam a se mover. As portas que estavam fechadas começam a ranger. E você percebe que não estavam trancadas. Estavam apenas esperando você bater com a autoridade de filho, que sabe o que tem por direito. Bata nessa porta. Agora, com a autoridade do seu nome escrito no livro do Pai. Escreva nos comentários: eu ago agora, Deus. Estou pronto para receber minha propriedade. Meu querido filho, minha querida filha, esse capítulo vai ser difícil de ouvir, mas eu te amo demais para te poupar da verdade, porque existe algo que custa mais caro do que qualquer erro que você possa cometer. E esse algo se chama hesitação. A hesitação que nasce da dúvida. A paralisia que vem quando a mente humana insiste em calcular o que só pode ser crido. Deixa eu te contar o que acontece no mundo espiritual quando uma bênção é preparada e o filho não avança para recebê-la. Isso vai abrir os seus olhos de um jeito que você não vai esquecer. Quando eu preparo algo para um filho, existe um tempo determinado para aquela entrega. Não por capricho meu, mas porque a realidade funciona dentro de ciclos, de janelas, de temporadas. Uma semente plantada na primavera colhe na época certa. Se a colheita não acontece na janela de tempo adequada, o que estava maduro começa a apodrecer. O que estava disponível começa a escassear. E às vezes, o que era para um filho precisa ser redirecionado para outro. Alguém que estava pronto, que avançou, que disse sim quando a janela estava aberta. Isso é o que significa a segunda parte do título desse vídeo. Ela vai para outra pessoa. Não é ameaça, é lei espiritual. É a realidade do reino operando em harmonia com o livre-arbítrio. Eu não forço ninguém, eu ofereço, eu preparo, eu convoco. Mas a resposta precisa vir do filho. E quando o filho hesita, além do tempo, a provisão que estava reservada para ele precisa seguir seu curso. E vai encontrar alguém que estava de braços abertos. E o preço que você paga pela hesitação não é só a perda da propriedade em si.
O preço vai muito além disso. Você perde tempo. E o tempo é o recurso mais precioso que existe na Terra. Mais precioso que dinheiro, mais precioso que qualquer bem material. Cada ano que passa em hesitação é um ano a mais, vivendo abaixo do que foi preparado para você. É um ano a mais de aluguel pago para engrandecer a propriedade de outro. É um ano a mais de instabilidade, de ansiedade de não saber o que vai acontecer se o contrato não for renovado, se o proprietário resolver vender. É um ano a mais que seus filhos crescem sem a segurança de um lar estável. É um ano a mais que a sua vida é construída sobre areia, quando eu já preparei a rocha onde a sua fundação deve estar. Você perde confiança. Cada vez que você hesita diante de uma promessa minha, cada vez que a dúvida vence a fé, você perde um pouco da confiança na sua própria capacidade de crer. E a confiança espiritual é como um músculo. Se você não usa, enfraquece. Se você sempre escolhe o lado da dúvida, progressivamente vai se tornando alguém que não consegue mais crer com firmeza. E sem fé, sem a capacidade de crer no que não vê, fica impossível receber o que só aparece para os que creem. Você perde a paz. A hesitação não é um estado neutro, é um estado de guerra interna, é o constante cabo de guerra entre a voz da fé e a voz da dúvida. E viver nesse estado de conflito interno é exaustivo, drena energia, drena alegria, drena disposição. Você fica com a mente ocupada com cenários, com perguntas sem resposta, com o peso de uma decisão que ainda não tomou. E o peso da indecisão é frequentemente maior do que o peso da decisão, mesmo quando a decisão envolve risco e você perde testemunho. Cada bênção que eu entrego é uma história que você conta, é uma prova que você apresenta, é um marco que aponta para a fidelidade do seu Deus. Quando você hesita e perde a bênção, você não tem história para contar, só tem uma memória dolorosa de uma oportunidade que passou. Mas quando você avança com fé, quando você coloca os pés na água antes que ela se abra, quando você bate na porta com autoridade e ela se abre, aí você tem um testemunho. E testemunhos salvam vidas. Testemunhos libertam outras pessoas da dúvida. Testemunhos glorificam o meu nome de um jeito que nenhuma teologia acadêmica consegue. Não quero que você pague o preço da hesitação. Quero que você seja o filho, a filha que avançou, que disse sim, que recebeu, que contou. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu falar diretamente sobre a provisão, porque a propriedade não vem sozinha. Ela vem com o suprimento necessário para que você a alcance, para que você a mantenha, para que você a transforme em lar. E eu preciso que você entenda que a provisão também já está preparada. Não é só a propriedade que está guardada. Os meios para que você chegue até ela também estão ordenados. A provisão divina funciona de um jeito que a lógica humana frequentemente rejeita. O ser humano está acostumado a pensar de fora para dentro. Primeiro vejo os recursos, depois acredito que é possível. Primeiro vejo o dinheiro na conta, depois planejo o próximo passo. Primeiro vejo o caminho aberto, depois começo a caminhar. Mas o reino opera ao contrário. No reino, você crê primeiro, você age primeiro, você planta primeiro. E a provisão vem como resposta à fé em movimento. Isso não é teoria, é o padrão que se repete em toda a minha palavra. Elias, no meio da seca mais severa, não viu a chuva antes de orar. Ele orou, foi ao topo do monte. Mandou o servo olhar 7 vezes, e só na 7ª vez uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de homem apareceu no horizonte. Mas ele já havia declarado que a chuva estava vindo. A fé precede a manifestação, sempre. A viúva que encontrou Elias em Sarepta não tinha farinha suficiente para mais de uma refeição. A lógica dizia, guarde o que tem para você e seu filho, porque é o último. Mas o que eu pedi foi que ela desse primeiro.
que agisse na fé antes de ver a provisão. E o resultado? A farinha não acabou, o azeite não faltou. Por toda a duração da seca, ela foi provida, não porque tinha reservas, mas porque obedeceu antes de entender. Eu estou pedindo a você a mesma coisa hoje. Não estou pedindo que você faça algo irracional. Não estou pedindo que você ignore a realidade. Estou pedindo que você dê o primeiro passo na fé, antes de ver o caminho completo. Que você comece a se preparar para a propriedade mesmo antes de ter todos os recursos visíveis. Que você haja como alguém que já recebeu a promessa e está simplesmente aguardando a manifestação física. E enquanto você age, eu movimento. Você cuida do que está ao seu alcance e eu cuido do que está além. Você organiza as suas finanças e eu trago os recursos que nenhuma conta bancária poderia prever. Você faz as suas ligações, visita os lugares, busca as informações e eu abro as portas que deveriam estar fechadas, abaixo os preços que pareciam impossíveis. Conecto você com as pessoas certas que nem sabia que existiam. A provisão que tenho para você não vem só de uma fonte. Eu tenho 1000 canais de bênção que você não está enxergando agora. Pode vir de um aumento que você não esperava, de uma oportunidade de renda extra que vai aparecer no momento exato, de um acordo que vai ser selado e vai liberar recursos que estavam presos, de uma herança que aparecerá de um lugar improvável, de uma ideia que eu vou plantar na sua mente que vai gerar fruto rápido e abundante. Eu não sou limitado pelos seus recursos atuais. Eu sou o Deus que cria do nada, que transforma o pouco em muito, que faz sobrar onde só havia falta. A única coisa que peço é que você não feche as mãos. Mãos fechadas não recebem. Mãos abertas, erguidas para o céu em atitude de recepção e agradecimento, essas mãos são cheias. Abra as suas mãos hoje. Abra o seu coração. Abra a sua expectativa. Declare com a sua boca que a provisão está vindo, mesmo quando seus olhos ainda não a veem. Porque o que você declara com fé, eu confirmo com poder. Escreva nos comentários: Deus, recebo a sua provisão agora, minhas mãos estão abertas. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um dos momentos mais práticos e decisivos dessa mensagem. Porque não basta saber que existe uma propriedade guardada para você. Não basta entender que a provisão está preparada. Não basta reconhecer os sinais e identificar as estratégias do inimigo. É necessário saber como receber, como se posicionar espiritualmente e praticamente para que o que está guardado chegue até as suas mãos e não escorregue para outra pessoa por falta de preparo ou de posicionamento. E a primeira coisa que preciso te dizer sobre como receber é que começa na sua boca. A sua boca é o instrumento mais poderoso que você tem. Não é o seu planejamento financeiro, não é a sua estratégia de ação. É a sua boca, as palavras que você fala, os decretos que você pronuncia, a linguagem que você usa para se referir à sua situação e ao seu futuro. Porque as palavras criam. Eu criei o mundo com palavras. E quando você fala palavras de fé, de declaração, de posse espiritual, você participa do processo de criação da sua própria realidade. Isso significa que a partir de hoje, você precisa mudar o que diz sobre a sua situação. Quando alguém perguntar como estão as coisas, em vez de dizer, ainda não tenho casa própria, ainda estou lutando, ainda estou esperando, você diz, estou em processo de receber o que Deus preparou para mim. A minha propriedade está chegando. Isso não é negação da realidade. É afirmação da realidade superior, a realidade espiritual que precede e determina a realidade física. A segunda coisa é a gratidão antecipada. Aprenda a agradecer pelo que ainda não chegou, como se já estivesse em suas mãos. A gratidão antecipada é um dos atos de fé mais poderosos que existem.
Ela diz a mim e ao mundo espiritual que você está tão certo de receber que já agradece. Que a sua fé é tão firme que não precisa esperar a manifestação para celebrar. E a gratidão abre portas que a oração sozinha às vezes demora para abrir. Porque a gratidão é a postura do filho que confia completamente no Pai. A terceira chave é a obediência às instruções que eu vou te dando ao longo do caminho, porque eu guio em tempo real. Não entrego todo o mapa de uma vez, entrego um passo de cada vez. E cada passo de obediência abre o próximo. Quando você obedece ao que vê, eu te mostro o que ainda não viu. Quando você caminha com o que entendeu, eu ilumino o que ainda não entendeu. A propriedade vai sendo revelada passo a passo para aqueles que caminham passo a passo. Isso significa que se eu colocar no seu coração buscar uma informação, busque. Se eu trouxer ao seu caminho uma pessoa que fala sobre uma oportunidade, ouça com atenção. Se algo dentro de você disser, esse lugar, esse imóvel, essa oportunidade tem algo a ver comigo, não descarte antes de investigar. Seja sensível ao meu espírito, que fala mais quieto do que o barulho do mundo, mas com muito mais precisão. A quarta chave é a comunidade. Você não foi feito para caminhar sozinho. A bênção que vem para uma família não vem para uma pessoa isolada. Vem para relações, para vínculos, para a rede de pessoas que eu coloquei ao redor de você por um motivo. Compartilhe a sua fé com alguém de confiança. Ore em acordo, porque quando 2 ou 3 concordam acerca de qualquer coisa, eu estou no meio. E a minha presença no meio do acordo multiplica o poder do que é pedido. E a quinta chave, e talvez a mais importante de todas, é a perseverança. Receber o que guardei para você pode requerer que você continue firme quando tudo ao redor parecer dizer que não vai funcionar. Pode requerer que você continue declarando quando a situação continua igual. Pode requerer que você continue agindo na fé quando os resultados ainda não apareceram. A perseverança é o que separa os que recebem dos que quase receberam. Os que chegam ao destino dos que pararam a um passo da linha de chegada. Eu estou com você no processo inteiro. Cada passo que você dá, dou junto. Cada porta em que você bate, bato com você. Cada declaração que você faz, confirmo no espiritual. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final dessa mensagem e eu preciso que você faça algo antes de continuar lendo. Preciso que você respire fundo. Preciso que você coloque a mão sobre o seu peito e sinta o seu próprio coração batendo. Porque esse coração que pulsa agora foi feito por mim. Cada batida foi programada, cada célula foi formada, cada fio de cabelo da sua cabeça foi contado. E o mesmo Deus que fez tudo isso, o mesmo que sustenta cada batida do seu coração nesse exato segundo, é o mesmo que está falando com você agora. O mesmo que preparou o que está prestes a ser revelado. Você percorreu um longo caminho até esse momento. Não apenas os minutos desse vídeo. Estou falando de um caminho que começou muito antes desse vídeo existir. Um caminho que passou por noites em que você chorou sem saber exatamente o porquê, por manhãs em que acordou com o peso do mundo nos ombros, por momentos em que ficou parado olhando para o teto e se perguntando se as coisas um dia iam mudar de verdade. Um caminho que passou por orações que pareciam não chegar a lugar nenhum, por fé que foi testada ao extremo, por esperanças que foram adiadas tantas vezes que você chegou a duvidar se eram reais. Eu vi tudo isso, cada lágrima, cada suspiro, cada momento de dúvida, cada madrugada de oração, cada vez que você quis desistir e não desistiu, cada vez que a voz do inimigo disse que era tarde demais, que já não havia mais espaço para você, que os outros tinham chegado na frente e você escolheu, mesmo que com dificuldade, continuar acreditando que eu não me esquecia de você.
E agora eu abro a câmera. Agora eu te mostro a foto. Mas antes que os seus olhos vejam, preciso preparar o seu coração para o tamanho do que está por vir. Porque existe uma diferença entre olhar para algo e realmente ver. Os olhos físicos processam imagens, mas o coração processa revelações. E o que vou te mostrar agora não é apenas uma imagem, é uma revelação. É a abertura de um véu que esteve sobre os seus olhos por tempo demais. É o momento em que o que sempre existiu no espiritual começa a ganhar contornos no mundo físico, e você percebe que nunca foi ilusão, nunca foi fantasia, sempre foi real, sempre foi verdadeiro. Sempre foi seu. A propriedade que guardei para você existe no mundo físico, tem endereço, tem coordenadas geográficas, tem uma estrutura que alguém construiu com as próprias mãos, com tijolos e cimento e madeira e tinta, sem saber que estava construindo para você. Tem um histórico, uma trajetória, e em algum ponto dessa trajetória eu segurei o tempo, eu suspendi as negociações. Eu bloqueei outras tentativas de compra, eu afastei outros compradores, eu mantive aquele lugar esperando por você, especificamente por você. Mas deixa eu ir além do concreto, porque a revelação que tenho para você é multidimensional, é física e espiritual ao mesmo tempo, e eu quero que você veja cada camada. A primeira camada da revelação é o lar como lugar de cura. Quando falo na propriedade que guardei, estou falando de um lugar que vai funcionar como medicina para as feridas que você carrega. Você passou por coisas que deixaram marcas, decepções que ainda doem quando você pressiona, perdas que ainda pesam, relacionamentos que quebraram e cujos cacos ainda cortam quando você não está esperando, traumas que você guarda tão fundo que às vezes nem você mesmo consegue nomear. O lar que tenho para você vai ser um ambiente de cura. A paz que vai habitar aquele lugar não é decorativa, é curativa. A atmosfera que vai reinar ali vai criar as condições perfeitas para que as camadas de dor comecem a se dissolver. Não de uma vez, de forma dramática, mas aos poucos, da forma mais real e duradoura possível. Você vai perceber, depois de alguns meses naquele lugar, que está dormindo melhor, que está rindo mais, que os pesadelos foram embora, que a ansiedade foi diminuindo, que a paz não é mais uma visitante ocasional, mas uma moradora permanente. Isso porque um lar que carrega a minha presença funciona como um tabernáculo, como um lugar sagrado onde as feridas encontram o bálsamo que só eu posso oferecer, onde a alma cansada encontra repouso, onde o espírito oprimido encontra libertação, onde o coração partido encontra os fragmentos sendo reunidos pacientemente, amorosamente, dia após dia, pela mão do Pai que nunca desistiu de restaurar o que foi quebrado. A segunda camada da revelação é o lar como plataforma de propósito. Você foi feito com um propósito, isso você já sabe. Mas o que talvez você não saiba é que o propósito precisa de um território para se expandir. O chamado que coloquei dentro de você, o dom que depositei no seu espírito antes de você nascer, a missão específica que tracei para a sua vida. Tudo isso precisa de uma base, de um ponto de partida estável, de um lugar de onde você opera. A propriedade que tenho para você não é apenas onde você vai morar, é onde você vai operar, é o seu centro de operações, é o lugar de onde vai sair cada passo de fé, cada projeto que vai impactar vidas, cada ação que vai cumprir o chamado que existe dentro de você. Algumas das conversas mais importantes da sua vida vão acontecer dentro daquele lar. Algumas das decisões que vão mudar a sua trajetória vão ser tomadas naquele espaço. Algumas das pessoas que vão entrar pela porta daquela casa vão sair transformadas pelo que viram, pelo que ouviram, pela atmosfera que encontraram ali. O seu lar vai ser maior do que um lar. Vai ser um ponto de influência, um centro de impacto,
um lugar que irradia luz para tudo ao redor. E isso começa com a decisão de receber o que estou entregando hoje. A terceira camada é o lar como declaração de identidade. Quando você tem uma propriedade com o seu nome, você está declarando algo poderoso para o mundo espiritual e para o mundo físico. Eu existo, eu tenho lugar, eu tenho território, eu pertenço. Essa declaração parece simples, mas é profundamente poderosa, porque há uma guerra de identidade sendo travada sobre a vida de muitos dos meus filhos. O inimigo trabalha incansavelmente para fazer com que as pessoas se sintam deslocadas, sem lugar, sem pertencimento, como se fossem hóspedes temporários numa vida que não é realmente delas. Mas quando você tem a sua propriedade, você declara: eu fui plantado aqui, eu tenho raízes, eu não sou passageiro. Eu não estou de passagem. Eu vim para ficar, para crescer, para florescer, para produzir, para deixar legado. A propriedade é a declaração física de que você tem identidade, que você tem propósito, que você tem lugar reservado nesse mundo. E essa identidade se reflete nos seus filhos. Quando uma criança cresce numa casa própria, numa casa que é da família, num lugar que tem histórias, memórias, raízes, ela cresce com uma base de identidade diferente. Cresce sabendo que tem um lugar no mundo. Crescem com segurança, com estabilidade emocional, com a fundação sólida que vai sustentá-la nos anos de tempestade que inevitavelmente vem na vida de todo ser humano. Você vai dar aos seus filhos esse presente, o presente de um lar com raízes. A quarta camada é o lar como testemunho eterno. Deixa eu te contar o que vai acontecer nos próximos anos. Depois que você receber essa propriedade, depois que o que estou te dizendo hoje se tornar realidade concreta no mundo físico, alguém vai te perguntar como aconteceu, vai te pedir para contar a história. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém que te vê de longe e quer saber o segredo. Pode ser até um desconhecido que você vai encontrar num momento que parece casual, mas que eu vou orquestrar com precisão. E você vai contar. Você vai abrir a boca e vai dizer: não foi eu, não foi a minha inteligência, não foi a minha força, foi Deus. Deus que preparou, Deus que guardou. Deus que abriu o caminho quando eu não via saída. Deus que me deu fé quando eu não tinha mais. Deus que foi fiel quando eu duvidava se ia conseguir. E ao contar essa história, você vai estar plantando uma semente de fé na vida de quem está ouvindo. Você vai estar sendo um instrumento de esperança para alguém que está agora exatamente onde você estava antes. Alguém que está duvidando, que está cansado, que está prestes a desistir. O seu testemunho vai salvar sonhos. O seu testemunho vai ressuscitar fés que estavam quase mortas. O seu testemunho vai ser a prova viva de que eu existo, de que eu sou fiel, de que eu não abandono os meus filhos, de que a espera com fé nunca termina em vergonha. E isso, meu filho, minha filha, vale mais do que qualquer propriedade. O impacto eterno do seu testemunho vai se estender por décadas, por gerações, por vidas que você nunca vai conhecer nessa terra, mas que vão te agradecer na eternidade. A quinta camada, a mais sagrada de todas, é a presença. Porque o que transforma uma casa em lar não é a arquitetura, não é a decoração, não é o tamanho, a localização, o valor de mercado. O que transforma uma casa em lar é a presença. E a presença que vai habitar o seu lar é a minha. O meu Espírito, que foi prometido como o Consolador, como o guia para toda a verdade, como a força que habita os que me buscam, esse Espírito vai ser o morador principal do seu lar. E quando o meu Espírito habita um lugar, as coisas mudam. O ambiente muda, a atmosfera muda. As pessoas que entram sentem que há algo diferente ali, mesmo sem conseguir nomear. Há uma leveza, há uma paz. Há uma vida que permeia cada cômodo. As crianças crescem diferentes numa casa onde o Espírito de Deus habita.
Os relacionamentos são mais saudáveis. Os conflitos se resolvem com mais facilidade. As decisões são mais sábias. Porque onde a minha presença está, a sabedoria está, o amor está, a paz está, a vida abundante está. Esse é o lar que estou te entregando. Não é só estrutura física. É um tabernáculo vivo, um lugar sagrado, um território consagrado, uma fortaleza que o inimigo não pode derrubar porque está edificada sobre a rocha, sobre a minha palavra, sobre a minha promessa, sobre a minha fidelidade que não tem fim. Agora olha para a foto. Olha com os olhos do Espírito. Veja o que eu vejo quando olho para o seu futuro. Veja a porta daquele lar sendo aberta pela primeira vez com a sua chave. Veja o seu rosto no momento em que você percebe que é real, que não é sonho, que finalmente chegou. Veja as lágrimas descendo, não de dor, mas de gratidão. Veja os seus filhos correndo pelos cômodos, explorando cada canto, rindo com uma alegria que é diferente de todas as outras. Veja você ajoelhando no chão daquele lugar e me agradecendo com todas as forças que tem. Veja a mesa sendo posta para a primeira refeição naquele lar, com os rostos das pessoas que você ama ao redor e a certeza no coração de que a luta valeu cada segundo. Veja, porque o que você vê no espírito, você recebe no físico. Agora eu te faço a pergunta final desse capítulo. A pergunta que toda essa mensagem construiu. A pergunta que só você pode responder, com a liberdade plena de filho que tem o direito de escolher. Você recebe? Não é uma pergunta retórica. É a pergunta mais real que já foi feita a você. Você recebe a propriedade que guardei? Você recebe a provisão que preparei? Você recebe a cura que esse lar vai trazer? Você recebe o propósito que vai ser lançado a partir daquele território? Você recebe o testemunho que vai nascer da sua história? Você recebe a minha presença como o centro de tudo? Se a sua resposta é sim, e eu sei que é, porque eu te conheço, e eu sei o que há dentro de você, então declare agora, com a sua boca, erga a sua voz, fale para o mundo espiritual, para os anjos que estão ouvindo, para o inimigo que está tremendo, para o céu inteiro que está em atenção. Eu recebo. O que Deus preparou para mim é meu, está escrito com o meu nome, e eu caminho em direção a isso agora, com fé, com gratidão e com a certeza de que meu Pai nunca mente. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu recebo. A minha propriedade está garantida pelo nome de Deus. Eu creio e não duvido. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final. Mas antes que eu termine, preciso que você entenda algo sobre esse momento. Sobre esse exato segundo em que você está ouvindo as últimas palavras dessa mensagem. Esse não é o fim de nada. Esse é o começo de tudo. O que foi plantado no seu coração ao longo desse vídeo, não é uma emoção passageira que vai evaporar quando você fechar essa tela. É uma semente. E semente plantada em boa terra não desaparece. Ela germina. Ela cria raízes. Ela empurra para cima, para a luz, com uma força que nenhuma pedra consegue sufocar para sempre. Você veio até esse vídeo carregando algo. Talvez tenha sido o peso da espera. Talvez tenha sido a dúvida instalada depois de tantas tentativas que não deram certo. Talvez tenha sido aquele cansaço específico de quem já lutou muito e está chegando perto do limite. Talvez tenha sido simplesmente a saudade.
A saudade daquele tempo em que você acreditava com mais facilidade, quando a fé era mais leve, quando o sonho parecia mais próximo. Eu vi esse peso que você carregava ao clicar nesse vídeo. Eu vi a sua fadiga. Eu vi a sua dúvida. Eu vi também, e isso é o que mais importa, a faísca que ainda existia no seu coração. A chama pequena, quase apagada, mas ainda viva. A parte de você que não desistiu completamente. A parte que disse, vou ouvir mais uma vez. Vou dar mais uma chance para a fé. Vou escutar o que Deus tem para me dizer. E foi essa parte que me trouxe até você hoje. Foi essa parte que eu honro, porque eu sou o Deus que não apaga o pavio que fumega, que não quebra o junco já rachado, que vai buscar a ovelha que ficou para trás, que deixa as 99 para encontrar a que estava perdida. Você nunca foi esquecido, nunca foi preterido, nunca foi deixado para trás, enquanto outros eram abençoados. Você estava em processo, e o processo agora chegou ao ponto de revelação. Preciso te dizer o que acontece no mundo espiritual agora que você ouviu essa palavra. Porque existe uma realidade invisível que opera em paralelo com o que você vê. E nesse exato momento, enquanto você ouve essas últimas palavras, coisas estão acontecendo nos bastidores da sua vida que os seus olhos ainda não alcançam. Anjos foram despachados. Não é figura de linguagem, é realidade espiritual. Quando uma palavra é recebida com fé, quando um decreto é lançado e o coração do filho diz sim, os agentes do meu reino entram em movimento. Anjos que são servidores enviados para servir aos que herdam a salvação. Esses anjos estão em movimento agora. Estão alinhando circunstâncias, estão abrindo portas, estão movendo pessoas para os lugares certos, estão preparando o caminho para que o que existe no espiritual comece a se manifestar no físico da sua vida. O inimigo sabe disso, e por isso pode ser que nas próximas horas, nos próximos dias, ele tente contra-atacar. Pode tentar vir com uma notícia ruim, com um pensamento de dúvida, com uma situação que parece contradizer completamente o que foi falado aqui, com alguém que diz algo desanimador, com uma conta que chega, com uma necessidade que aparece, com uma circunstância que parece dizer, você viu? Não vai mudar nada. Mas eu te digo agora, com toda a autoridade que tenho, não acredite. Não aceite essa narrativa, porque a tentativa de contra-ataque do inimigo é a confirmação de que o que foi declarado aqui é real e poderoso. Ele só ataca o que ameaça o seu reino. E você, com a fé renovada, com a palavra depositada no coração, com o decreto lançado no espiritual, você é uma ameaça para o reino das trevas. Você é um perigo para os planos do inimigo, e ele sabe disso. Então, quando o contra-ataque vier, e pode vir, responda com a mesma palavra que recebeu aqui. Abra a sua boca e declare: eu já ouvi o que Deus disse sobre a minha vida, já recebi a revelação, já declarei o meu sim, e nenhuma circunstância contrária tem poder de mudar o que está escrito com o meu nome no decreto divino. Eu estou em processo de receber. O que é meu está vindo, e nada vai me fazer mudar de ideia. Essa é a postura do vencedor, não é arrogância, é fé. É a confiança do filho que conhece o pai e sabe que o pai não mente. Agora, deixa eu falar sobre o que vem depois desse vídeo, porque a mensagem não termina quando a tela fechar. A mensagem continua se desdobrando na sua vida. E existem passos concretos que eu quero que você dê nos próximos dias. Ações que vão alimentar a semente que foi plantada aqui e acelerar a manifestação do que foi declarado. O primeiro passo é falar. Compartilhe o que ouviu com alguém de confiança. Não para impressionar, não para mostrar que assistiu um vídeo legal, mas porque quando você fala sobre o que crê, isso se consolida dentro de você. Quando você vocaliza a fé para outra pessoa, você está fazendo uma declaração pública no mundo espiritual. E a declaração pública ativa um nível de comprometimento diferente da crença silenciosa. Fale. Diga para o seu cônjuge, para um amigo de fé,
para um familiar. Eu ouvi uma palavra hoje e eu creio que a minha situação de moradia vai mudar. Eu creio que Deus preparou uma propriedade para mim e eu estou caminhando em direção a isso. O segundo passo é orar de forma específica. Não mais, Senhor, abençoa minha vida, que é uma oração tão ampla que não agarra nada. Ore com especificidade. Pai, a propriedade que o Senhor guardou para mim, eu te peço que você comece a mover as circunstâncias para que ela chegue até mim. Abre as portas certas, fecha as erradas, conecta-me com as pessoas certas. Mostra-me cada passo que preciso dar, e eu caminho em obediência a cada instrução que você me der. Essa é uma oração poderosa, uma oração que eu ouço e que eu respondo. O terceiro passo é agir. Faça algo concreto na direção da promessa. Não espere ter tudo resolvido na cabeça para começar a se mover. Comece pelo que você tem, pelo que você pode, pelo que você sabe. Organize suas finanças, informe-se sobre as possibilidades que existem, pesquise, converse com pessoas que entendem, ore sobre cada passo. E quando a inspiração vier, e ela vai vir, haja imediatamente. Porque a inspiração que não é seguida de ação perde força. A oportunidade que não é aproveitada no tempo certo passa para o próximo. O quarto passo é proteger a sua fé. Tenha cuidado com o que você ouve, com quem você conversa sobre os seus sonhos, com os ambientes que frequenta. Nem todo mundo vai entender o que você recebeu aqui. Nem todo mundo vai ter olhos para ver o que você está crendo. E tudo bem. Você não precisa que todos entendam. Você precisa que a fé que foi plantada hoje seja protegida, nutrida, alimentada com as palavras certas, com as pessoas certas, com os ambientes certos. Cerque-se de quem também crê, de quem também declara, de quem também caminha na expectativa do que ainda não vê, mas que sabe que está vindo. E o quinto passo, esse é o mais importante de todos, é permanecer em comunhão comigo. Não me procure só quando precisar. Não venha até mim apenas nos momentos de crise, quando as coisas estão difíceis e você não tem para onde mais ir. Venha todos os dias, no café da manhã, antes que o mundo comece a fazer barulho, na hora do almoço, mesmo que seja 1 minuto de gratidão silenciosa. À noite, antes de dormir, trazendo o dia nas mãos e me entregando o que pesou, o que alegrou, o que preocupou. A intimidade comigo é o ambiente perfeito para que a promessa cresça. Quanto mais perto de mim você estiver, mais clareza você vai ter sobre os passos. Mais rapidamente você vai reconhecer as portas que abro. Mais facilmente vai perceber os sinais que coloco no caminho. A proximidade com o Pai acelera tudo. Meu filho, minha filha, eu quero te deixar com uma imagem. A imagem de um pai que acorda cedo numa manhã de aniversário do filho, que preparou algo especial, que ficou semanas planejando, organizando, caprichando em cada detalhe, que ficou acordado até tarde para garantir que tudo estivesse perfeito. E que agora está parado na porta do quarto, esperando o filho acordar, mal podendo conter a alegria de ver a expressão no rosto dele quando ver o que foi preparado. Esse pai não está com raiva, não está com pressa, não está impaciente. Está cheio de amor e de antecipação, cheio de alegria, transbordando de afeição por aquele filho. Sou eu, sou exatamente assim nesse momento. Estou parado na porta, esperando que você abra os olhos, que você se levante, que você venha até mim. A propriedade que preparei está pronta. O presente está embrulhado. A revelação está aguardando o seu sim. E eu estou aqui, transbordando de amor, esperando o momento de ver no seu rosto a expressão de quem finalmente recebeu o que mereceu. Você merece isso, meu filho. Você merece isso, minha filha. Não por obras, não por ser perfeito, não por ter errado menos do que outros, mas porque você é meu. Porque eu te amo com um amor que não tem condição, não tem prazo,
não tem limite. Porque o plano que tracei para a sua vida antes de você existir inclui o que está sendo revelado agora. E esse plano não foi feito para falhar. Foi feito para se cumprir completamente, gloriosamente, de um jeito que vai fazer todo mundo ao seu redor reconhecer que só o meu poder é capaz de fazer algo assim. A sua história de restauração está sendo escrita agora. E ela vai ser uma das histórias mais bonitas que já foram escritas. Não porque é simples, mas porque foi real, porque passou pelo fogo, porque sobreviveu ao inverno, porque floresceu quando ninguém achava que era possível, porque você foi fiel quando podia ter desistido, e eu fui fiel porque sempre sou. Compartilhe esse vídeo agora. Manda para os grupos de família no WhatsApp. Manda para aquela pessoa que você sabe que está no limite, que está prestes a largar tudo, que precisa ouvir que Deus não se esqueceu dela. Manda para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para aquele amigo que faz tempo que não acredita mais em nada. Essa mensagem foi dada a você, mas não foi dada só para você. Foi dada para que você fosse canal. Para que a bênção que corre sobre a sua vida transbordasse e molhasse quem está ao seu redor. Deixa o seu like aqui. Esse like é a sua declaração pública de fé. É você dizendo para o mundo espiritual e para o mundo físico: eu ouvi, eu creio, eu recebo, eu agradeço. Cada like é uma semente, cada compartilhamento é uma colheita antecipada. E o fruto que vai nascer do que foi plantado aqui vai alimentar muito mais do que só você. Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque essa foi só uma das mensagens que tenho para você. Tem mais, muito mais. Há palavras específicas para cada temporada da sua vida que ainda vão ser entregues aqui. E eu não quero que você perca nenhuma delas. Cada vídeo é uma janela aberta. Cada mensagem é uma oportunidade de ir mais fundo, de receber mais, de ser transformado mais completamente. Fica por perto. E agora assiste ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele não vai estar ali por acaso. Vai estar ali porque eu já sabia que você precisaria ouvir o que está nele também. É o próximo capítulo da conversa que eu estou tendo com você. É mais um passo na jornada que começou aqui. Não pula, não fecha, continua, porque o que eu tenho para te dar ainda não acabou. Eu te amo, com a ternura de um pai que nunca dorme, que nunca se distrai, que nunca tem um momento em que você não é o foco do seu amor. Com a firmeza de um Deus cuja palavra não volta vazia, com a fidelidade de quem prometeu e nunca, em toda a eternidade, faltou com uma promessa. A propriedade é sua, a provisão está vindo, o lar está sendo preparado, a história está sendo escrita e o melhor capítulo, aquele que vai fazer tudo valer a pena, aquele que vai te fazer chorar de gratidão, aquele que vai ser o marco definitivo da sua linhagem. Esse capítulo está prestes a começar. Vai com fé, vai com coragem. Vai com a certeza de filho amado que sabe que o Pai nunca falha. Eu estou com você ontem, hoje e para sempre.